Quem não me conhece, meu nome é Leandro, eu sou um dos líderes aqui da casa. Eu lidero junto com a minha esposa, Camila. Mulher mais linda dessa igreja, não preciso falar. Então, é isso. E é um prazer estar aqui, mas lógico, sempre com aquele frio na barriga, né? Que é normal, mas que é muito gostoso também. Tem uma palavra, irmãos. Espera aí que eu estou brigando com o celular. Espera aí, volta aqui. Tem uma palavra que tem falado muito comigo nesses últimos tempos. E eu acredito que não diferente, Deus tenha falado com você também. Talvez de outras formas, talvez em outros momentos, mas Deus tenha falado com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Amém. E nós vamos ler, a leitura é extensa, nós vamos ler, mas é muito importante, do 2 ao 23. Tá? Pode achar aí. E essa palavra que tem falado muito comigo nesses últimos tempos é a palavra fé. Então Deus ele tem falado comigo sobre fé. Deus ele tem usado pessoas, ministros, pregadores, esta casa para falar comigo sobre fé. E Deus ele me deu essa palavra, e essa palavra, como eu falei, ela é uma construção de tudo que eu estou vivendo. Então talvez sirva também para você nessa construção e no que você está vivendo também. E se você quiser colocar um título nessa palavra, eu coloquei 3 estações da fé. Então são 3 estações da fé. E eu gostaria de ler esse texto com vocês. Pode ser nessa versão mesmo, não tem problema não. Diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia. A partir do verso 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram resplandecentes e em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhe Elias, Moisés, e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E, descendo do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles tiveram o caso entre si, perguntando um aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondeu-lhe e disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser avitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram dele, como dele está escrito. E continuando no 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram e perguntaram aos escribas: o que é que discutiu com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-lhe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e ele vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem,
e não puderam. E ele, respondendo, lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E, quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado na terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Você pode repetir esse versículo comigo? Jesus lhe disse: se tu... Amém. E logo ao pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E diz-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Amém, irmãos? Foi necessário a gente ler toda essa palavra, porque eu acredito que, apesar de ser um texto muito conhecido, muitos não conhecem. Muitos talvez não ouviram. E não se atentaram a alguns detalhes desse texto. Esse texto, onde Jesus ele fala da transfiguração, onde o evangelho de Marcos fala da transfiguração, também é repetido em Mateus. Mateus 17 também está esse texto, com alguns outros detalhes. E Lucas também vai falar disso, com alguns outros detalhes. Olha a importância de 4 evangelhos que nós temos, 3 falam disso. E eu quero falar aqui de 3 estações da fé que estão contidas nesse texto. 3 estações da fé que talvez você esteja vivendo aí no seu lugar. Ou já tenha vivido, ou viverá. É bem possível. E a primeira a gente vê exatamente no comecinho. Ali no verso do 2 ao 13, que é quando Jesus ele se transfigura para os seus discípulos. Fala o seguinte, o texto ele vai começar dizendo: e depois disso, uns 6 dias depois disso, depois do quê? Jesus estava falando que os discípulos deveriam levar a sua cruz, que deveriam negar-se a si mesmo, e levar a sua cruz e seguir. Então era uma palavra muito dura, porque ele falando para os discípulos: agora vocês não vão fazer mais a sua vontade, agora tem uma vontade maior. E aí fala que depois, uma semana depois, ele leva Pedro, Tiago e João para o monte. E nesse monte, o evangelho de Lucas vai dizer que os olhos deles estavam pesados e estavam com sono. E Pedro, Tiago e João dormiram, mas de repente algo espiritual acontece. Jesus se transfigura, e junto com ele 2 figuras proféticas, uma representando a lei e outra representando os profetas, uma sendo o próprio Moisés e outra sendo Elias. Amém? Estão comigo até aqui? E aí é o nosso primeiro momento. Esse é o momento da nossa fé, a nossa primeira estação de fé, que é a estação que nós reconhecemos Deus como alguém espiritual. É nesse momento, irmãos, que nós temos as experiências mais incríveis da nossa fé. É nesses momentos que você é chamado para ir no monte, você fala: cara, eu vou. É nesse momento que você fala: eu vou para uma vigília porque eu quero ver anjo, eu quero ver Deus fazer o aleijado andar, o mudo falar, o surdo ouvir, eu quero ver milagre, eu quero ver a transfiguração, eu quero ver algo espiritual acontecer. E esse é o momento da nossa fé que passa por esse monte. O momento onde o espiritual acontece.
cara. E nós vemos aqui grandes pontos, e esses são pontos positivos. Por quê? Porque a nossa fé é espiritual. A nossa fé, ela se move espiritualmente. Porque na própria palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar. Estão comigo, então vamos lá. Mas só que existe alguns empecilhos que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Mais especificamente com Pedro. E é um perigo desse momento. Porque quando nós estamos vivendo essa dimensão espiritual, nós esquecemos que Deus ele também se manifesta no ordinário. Deus é um Deus do extraordinário, mas Ele também se manifesta no ordinário. Esse é um grande perigo, porque nós vamos ver Pedro dizendo, e eu gosto muito do texto de Marcos, porque ele vai dizer o seguinte. Diz aqui, no verso 5, vamos voltar lá no verso 5. Diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E aí o 6 é melhor ainda, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Isso é lindo porque, irmãos, quando nós falamos em cabana, lógico, nós falamos de morada. Para aquele povo isso era muito forte. Mas Mateus ele vai trazer um detalhe, e ele não fala cabanas exatamente. Ele fala tabernáculo. E quando nós falamos tabernáculo, nós estamos dizendo lugar de adoração, lugar de encontro. Então, o que exatamente Pedro estava dizendo ali? Pedro estava dizendo: Senhor, aqui é um bom lugar para a gente cultuar. Aqui é um bom lugar para que se preste culto. Porque eu estou vendo algo espiritual acontecendo. Eu estou vendo transfiguração. Eu estou vendo a figura de Elias. Eu estou vendo a figura de Moisés de um lado. Estou vendo o Senhor alvo como a neve. Aqui é um bom lugar, Senhor. Nós podemos fazer uma igreja aqui e ela vai encher. Senhor, nós podemos fazer um ministério aqui e ele vai ser poderoso. Nós vamos chamar as pessoas que estão lá embaixo para subir no monte e aqui vai ser um lugar de adoração. Amém? E por que isso é um perigo? Tudo isso é muito bom. Por quê, irmãos? Porque ele coloca 3 cabanas. Toda vez que nós não entendemos o que está acontecendo, a nossa mente racional tenta racionalizar. Então o que Pedro estava fazendo na sua boa vontade? Dizendo: Senhor, nós podemos colocar o Senhor numa estrutura. Nós podemos colocar o Senhor limitado a um lugar. Nós podemos colocar o Senhor limitado a uma condição. E esse é o momento da nossa fé que é muito perigoso. E o momento nessa estação que é muito perigoso. Porque nós achamos que Deus ele só vai agir em determinado momento, em determinada estrutura. E Deus não é assim. Isaías ele vai dizer como é o nosso Deus. E eu queria que você abrisse comigo Isaías... capítulo 40, o verso 12 ao 18. E esse é o nosso Deus. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes, os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho, que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gota em um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma pequeníssima... Pode ir mais um pouquinho. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Podemos parar por aí. Um Deus que na sua mão ele pega um punhado e mede a terra. Pedro agora está dizendo: o Senhor cabe numa tenda, Senhor. O Senhor cabe num lugar. O Senhor cabe num local. E esse é o perigo da nossa fé, porque, querido, é muito bom viver
o sobrenatural e ver experiências e lugares sobrenaturais. Mas o nosso Deus, ele é sobrenatural, mas só que passa a transfiguração e ele chama Pedro, ele chama Tiago e ele chama João e diz: vamos descer. Eu não posso caber numa estrutura física, eu não posso caber. Irmãos, e nesse momento da nossa fé a gente fala: eu acho que eu estou desviando, eu já não sinto mais aquele poder, eu já não sinto mais aquela emoção, eu já não sinto. Irmãos, eu lembro que no meu tempo dessa estação, eu queria ir no monte e queria ver foguinho. Quem é aqui mais? E falava assim: rapaz, tem uma irmã lá, uma profeta, que quando ela vai, ela só assopra e o foguinho aparece. Eu falei: rapaz, que bafo, brincadeira, não falei isso. Mas eu falei: que bênção esse negócio, eu quero ver. É nesse momento da nossa fé que nós buscamos o Espírito Santo com tanto anseio, a palavra certa é essa. Anseio que nós vamos nos cultos, nas campanhas. E eu lembro que eu me converti numa igreja que tinha campanha. Então, quarta-feira era o dia da busca do Espírito Santo. Eu estava lá toda quarta-feira. E sexta-feira era o dia da oração forte, da libertação. Eu ia também, porque vai que uma coisa estava atrapalhando a outra. Então a gente faz as duas coisas. E é nesse momento que a nossa fé ela se motiva e eu falo: eu quero viver o sobrenatural. Mas nós esquecemos que o nosso Deus se relaciona com a gente, não em estruturas, não em momento, mas em todos os momentos. Amém? E eu quero falar com vocês uma segunda estação que também é muito importante. E essa estação nós vamos ver um pouquinho mais além, que é quando Tiago e João, eles descem. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Quando Pedro, Tiago e João descem do monte junto com Jesus, Jesus fala para eles: não contem o que vocês viram para ninguém. Só depois que o Filho do Homem, quando eu ressuscitar. E eles não entenderam aquilo. Como assim ressuscitar? Cansativo demais. É escala para isso, escala para aquilo, aí escala para outro, e o seu coração já não se move em fé, e você sabe o que você tem que fazer, e você faz muito bem, mas o seu coração não se move em fé, e o porquê você faz aquilo, tudo perde o sentido. É o momento que nós repensamos, é o momento que nós olhamos e falamos: ué, o que está acontecendo? Por que não está dando certo? E Jesus explica no finalzinho do versículo falando: esta casta de demônios que vocês tentaram expulsar só sai com jejum e oração. E às vezes, irmãos, a gente pega e diminui essa palavra jejum e oração. Alguém aqui jejua para expulsar demônios? Fala: hoje eu vou jejuar que eu vou expulsar uns 3, hein? Alguém aqui jejua ou ora para expulsar demônios? Fala: não, hoje no caminho vou pegar o ônibus, vou pegar o metrô, vai ser forte o negócio. Não. Isso é uma consequência de um relacionamento com Deus. Quando nós falamos de jejum e oração, o que Jesus estava explicando para os seus discípulos é dizendo: existem demônios, existem castas espirituais que só vão sair, que só vão ser quebradas quando eu construo um relacionamento com Deus. Quando eu estou firmemente num relacionamento com o Pai, aí não tem como, não vai resistir. Não vai resistir. Esse é um perigo para a nossa fé, porque nós já sabemos fazer. Esse é um momento, irmãos, que nós nos questionamos e falamos: Senhor, mas por quê? Estou em pecado? E provavelmente você vai estar em pecado, porque não tem ninguém que não pecou, a palavra diz. Mas não é essa a questão. A questão é o relacionamento. A questão é essa construção de relacionamento. É que você se envolveu muito mais para que a obra seja feita com qualidade do que com o Senhor da obra.
Você se relacionou muito mais com o seu tempo de devocional para mostrar para os outros do que realmente se edificar no seu quarto. E querido, o que eu quero dizer é que não é ruim trabalhar. Não é ruim trabalhar para o Senhor, é muito bom. Jesus, ele não repreende Marta quando está Marta e Maria lá. Marta e Maria estão lá e a Marta trabalhando. Ele não fala, Marta, você está errado, você está trabalhando. Mas ele fala para Maria, Maria, você escolheu a melhor parte. Nós precisamos trabalhar para o Senhor e até porque, irmãos, isso nos faz criar ainda mais relacionamento. Isso nos faz ainda mais próximos. Deus cria a estrutura de uma igreja para aproximar filhos do reino. Para criar relacionamento. Não por um simples trabalho, porque senão ele criava máquinas. O trabalho é importante, a seara precisa de ceifeiros, precisa muito. Mas o seu coração precisa estar nesse Senhor da seara. Porque às vezes, irmãos, as coisas não vão acontecer do jeito que você quer ou do jeito que você espera. Mas as coisas vão acontecer extremamente do jeito que Deus ordenou, porque Ele é grande. E Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o nosso Deus. E nós precisamos direcionar a nossa adoração e a nossa fé dentro dessa segunda estação, desse segundo aspecto. Amém? E nós vamos para um terceiro aspecto. E uma terceira estação. E essa estação é uma das mais delicadas. E aí eu queria que você falasse para o seu irmão. Essa estação se chama crise. Repete aí para o seu irmão, crise. É uma crise de fé. E muitas vezes, essa estação ela vem após essa segunda estação. Porque você já trabalhou tanto, agora você fala, não quero mais. Vou ficar no culto, aqui em casa mesmo. Não há problema nenhum. O problema é quando isso vira uma questão para você não se relacionar, tá? Mas você fala, não quero me envolver com a igreja, não quero me envolver com as pessoas, eu não quero viver com nada. E aí depois vem essa estação, que é a estação da crise, uma crise de fé. E essa estação a gente vai ver na vida do pai desse menino que nós lemos aqui. E isso nós vemos lá no verso 23, eu queria que você voltasse, 9:23, por favor. Senão eu leio aqui, vamos lá. 9:23, obrigado, gente. Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa terceira estação, esse terceiro estágio, se chama crise. Que era exatamente o que o pai desse menino vivia. Ele tentou de muitas formas, e quando Jesus pergunta, desde quando? Desde quando esse menino sofre essa manifestação espiritual? E o pai fala, desde pequeno. E ele conta algumas coisas ainda, e fala assim, às vezes ele joga no fogo, às vezes joga na água. Você que é pai, você que é mãe, você que tem pessoas ou crianças na sua família, você conseguiria dormir assim? Sabendo que o seu filho está à mercê de ser jogado no fogo, na água? Você conseguiria viver dessa forma, sabendo e não sabendo um momento que as coisas aconteceriam na vida dessa criança? Não era fácil. A situação desse pai era complicada. E talvez ele ouviu falar, olha, existe um mestre, existe um rabi, existe um senhor, e esse é diferente, ele pode curar o seu filho. E de repente ele chega lá, e os discípulos não puderam. Há uma crise de fé, ele falando, Senhor, eu não acredito mais. Eu já fui em fulano, ciclano, beltrano. Alguns falaram para fazer isso, talvez ele levou em médicos naquele tempo, e a cura não veio. Já são 10, 15 anos e a promessa não aconteceu.
Já são 10, 15 anos e aquela palavra profética que o Senhor falou no monte para mim, não se cumpriu. Eu já estou calejado de ministério. Eu já sei como funciona. O meu coração já não queima mais, eu só vou e eu nem sei por que eu vou. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz. Crises de fé, irmãos. Crises de fé. E sabe o que é lindo nessa fase? É que é uma fase muito reflexiva da nossa vida. É uma fase onde nós pontuamos pontos, lógico que não dá. Nós pontuamos coisas que realmente são importantes. Nós repensamos caminhos. Nós lidamos com frustrações. Nós entendemos quem nós somos. Nós entendemos que somos carnais. Somos homens e mulheres, apesar de sermos espirituais. Crise. E sabe o que é lindo disso, dessa fase também? Deus respeita as nossas crises. Mas Ele respeita, mas Ele sempre vem com uma palavra, fazendo você retornar da incredulidade para a credulidade. Esse tem o fiel e o infiel. O incrédulo e o crédulo. E se você procurar no dicionário a palavra crédulo, ela significa aquele que acredita com inocência. E o incrédulo você vai ver que é aquele que não acredita mais em nada. Jesus ele sempre vai trazer uma palavra para que esse momento de incredulidade, crise de fé, se torne um momento de credulidade novamente. E sabe o que eu quero falar para você, se você está vivendo uma dessas fases, especificamente essa fase? João Batista viveu, irmãos. Como assim João Batista? É aquele lá que o próprio Jesus falou. Esse é o maior profeta nascido de ventre de mulher. E quando Jesus ele vem para ser batizado, ele dá um depoimento lindo, e um dos mais lindos. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João é preso. Pouco antes de morrer, ele manda os seus discípulos, os discípulos que já estavam caminhando com Jesus. Ele manda e fala assim, pergunta para Jesus se é ele mesmo ou se nós esperamos outro. Havia uma crise de fé. A prisão trouxe para João uma crise de fé, falando, Senhor, é o Senhor? Ou virá um após o Senhor? E a resposta de Jesus ainda foi a mais linda para ele. Dizendo o seguinte, fala para João o seguinte, o evangelho é anunciado para os pobres. Os cegos, eles veem. Os surdos, eles ouvem. E com certeza quando João ouviu essa resposta de Jesus, falou, é ele mesmo. Quer ver um outro que teve uma crise de fé? Tomé. Tomé teve uma crise de fé. E a gente tem Tomé até hoje como incrédulo. E Tomé, né? Então, mas o homem era brabo, mano. O homem era brabo demais. Porque quando Lázaro tinha morrido, ele foi o único discípulo que falou assim, olha, nós vamos lá. Nós vamos com Jesus e nós morreremos com ele. Mas agora aquele discípulo que queria e estava disposto a morrer por Jesus, tem uma crise de fé e falou o seguinte, eu não acredito que ele ressuscitou. Só se eu colocar a mão nas chagas, nos buracos onde aqueles cravos entraram, eu volto a acreditar. E sabe, Jesus não ignorou o fato. Apareceu, já tinha aparecido para os discípulos. Aparece para Tomé. E diz, Tomé, pode tocar. E a resposta de Tomé foi a mais linda também. Porque ele fala o seguinte, Deus meu e Rei meu. Ele sai da incredulidade e volta para a
credulidade. Quer ver um outro? Elias. Outro brabo. Hoje eu tô com a lista dos brabos aqui da fé, hein? Elias, outro brabo. Orava e fogo caía do céu. Falava, é a minha palavra. Com a minha palavra vai chover. E com a minha palavra cessou. Mas agora ele é perseguido por Jezabel. E entenda, gente. Mas ele foi tal, não, por uma mulher, mas não é bem assim. Elias, ele tinha feito algo extraordinário para Deus. Ele tinha aceitado um chamado, e um chamado lindo. Ele viveu sendo alimentado por corvos, por uma viúva, e ele volta e vai, e tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, chove. Ele chama os profetas de Baal para um desafio e diz, olha, a gente vai provar para Israel quem é Deus aqui. Os profetas de Baal vão e nada acontece. Ele ora e o fogo cai. Ele leva os profetas e mata todos a fio de espada. Os profetas de Baal. Sabe o que Elias pensa dentro do coração dele? Ele fala, agora o rei vai se converter. Agora Israel vai adorar ao Senhor. Não é o que acontece. Quando a notícia chega para Jezabel, fala, hoje mesmo eu te mato. Elias. Imagina isso. Elias fala, cara, não tem mais razão para o ministério. Não tem mais razão para eu caminhar. Tudo que eu podia fazer eu fiz. E quando Elias, ele olha e fala, Senhor, só eu fiquei. E eu não sou melhor do que os meus pais. Crise de fé. Mas Deus vai lá atrás de Elias e fala, Elias, come, bebe, porque a sua caminhada ainda é muito longa. Quer ver um outro com uma crise de fé? Gideão. Gideão, ele já aceita o chamado com uma crise de fé. Imagina aí, irmãos. Um anjo aparece para você, já é algo sobrenatural. Alguém já viu um anjo aqui? Aleluia, eu também não. Tinha muita vontade. Depois, quando eu vi as características do anjo na Bíblia, eu falei, Senhor, é melhor não. Lá no céu a gente conversa. Mas ele vê um anjo. E o anjo fala uma palavra linda para ele. E provavelmente, quando falou o anjo do Senhor, seja o próprio Jesus no Velho Testamento. Ele fala, vai nessa força. Vai, para ficar bonito, vai. Vai nessa força. Vai nessa força. Varão. Isso. Imagina um anjo falando isso. Sabe o que ele responde para o anjo? O Senhor é conosco. Olha a bagaceira que está acontecendo aqui em Israel. Olha como o negócio está. E o Senhor vem falar que o Senhor é comigo. Mas o Senhor continua aquele diálogo. Quer ver um outro? E a gente vai ver na Bíblia. Jeremias. Abre aí, Jeremias 15, 18. Diz o seguinte: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Vou traduzir o que Jeremias está dizendo aqui. Ele está falando, por acaso o Senhor seria um ribeiro de ilusões? Seria aquele ribeiro que a gente chega para beber água e não tem? Tem hora que tem hora que não tem. Já pensou falar isso para Deus? Será que o Senhor é pura ilusão, Senhor? É o mesmo Jeremias que fala,
Em 14, vamos ler também? Deixa eu pegar aqui, 14, 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu o amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Pode seguir. Ó esperança de Israel, Redentor, tempo de angústia. Não, eu acho que eu anotei errado, deixa eu ver. Mas eu falo para vocês, eu pego aqui, eu acho que anotei errado. Que diz assim: a árvore morta, ainda há esperança para ela. Se vocês acharem, eu não lembro agora. Ainda há esperança para a ave, para a árvore plantada. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão, é o louvor, é baseado nesse verso. Eu não lembro, mas a gente acha aqui e passa para você. Jeremias, o mesmo que falava a esperança depois do tempo de cativeiro, é o mesmo Jeremias que fala: Senhor, parece que tudo isso é ilusão. Crise de fé. 17, 8, obrigado, pastor Irã. 17, 8. Vamos ler. Jó? É Jó? É isso mesmo, né? Tá lá. Ah, é Jó, gente. Eu falei Jeremias. Oi? Os dois falam, né? Então tá certo, vamos lá. Porque há esperança para a árvore, e se for cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus renovos. Amém. É isso. E Jeremias 17, 8, pastor, é isso? Tá bom, obrigado. Irmãos, e para a gente terminar, eu queria abrir Hebreus 12, do 1 ao 4. E você pode ficar de pé. Diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O escritor de Hebreus vai dizer que existe um autor e um consumador da nossa fé. E esse é Jesus Cristo. Querido, quando nós falamos de fé e falamos desses 3 estágios, não é para apontar o dedo para você ou o dedo para mim, dizendo você está vivendo isso ou você está vivendo aquilo. E talvez você não esteja vivendo nenhuma dessas fases, esteja vivendo outras. Mas o que eu quero dizer é que o nosso Deus, Ele continua grande. E Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. E Jesus, como autor e consumador da nossa fé, aquele que é capaz de restaurar tudo, foi por Ele e para Ele. Ele nos salvou e nos deu um lugar de filhos de Deus. E era uma coisa que os religiosos, eles contrariavam Jesus e ficavam muito bravos, que era que Jesus chamava Deus de Pai. Ele sempre apontava para Deus como Pai. Abba, Paizinho. Deus te escolheu para ser filho. E existe um terreno para você muito fértil chamado milagre. Mas isso só é possível se nós
entendemos que nós precisamos regar através da nossa fé. Nós precisamos voltar a acreditar, irmão. Nós precisamos voltar a acreditar na salvação da nossa família. Nós precisamos voltar a acreditar no nosso ministério. Ei, Deus não mentiu quando Ele falou de você. Deus não mentiu quando Ele te dotou com um dom tão especial na sua vida. Deus não mentiu quando Ele te entregou o casamento. Deus não mentiu quando Ele te entregou a pessoa especial que está do seu lado. Talvez ela não esteja no estágio que você gostaria, mas querido, como aquele filho foi levado até Jesus e teve cura, nesse momento nós oramos e pedimos que tem cura sim, tem restauração sim. A palavra vai dizer que Jesus ele não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré, porque ali havia muita incredulidade. Olhavam para ele e falavam: mas esse homem é comum, não é ele o filho de José, o carpinteiro? Querido, não trate Jesus como comum. Não tente colocar o seu Deus dentro de uma barraca, porque isso é mais cômodo para você. Porque toda vez que você quiser, você vai lá: eu vou adorar, então eu vou até lá. Tenha liberdade de saber que Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele está conduzindo tudo. E eu oro como uma voz profética nessa manhã, que seja essa palavra de incentivo, que seja essa palavra de Deus movimentando o seu coração em fé, dizendo: retorna, volta a acreditar, volta a ter uma fé infantil. Uns dias para trás, na nossa casa de paz, lá no Horto do IP, tinha uma criança de mais ou menos 3 a 4 anos assim. E a casa de paz pegando fogo, mas no sentido de pegando fogo que as crianças mandando ver. E é tudo bem, muito comum, esse é o ambiente de casa de paz. E de repente vai um menino no quarto, uma dessas crianças, ele pega a máscara do Thor, coloca, entra no meio da roda da célula, faz aquela pose de herói. Irmãos, eu acreditei que o Thor estava ali. Eu quase falei: Deus, dá um martelo para esse menino. O Thor está aqui. Ele acreditou que ele era o Thor. Ele acreditou que ele era um herói. Ele fez pose de herói. Às vezes falta em nós essa fé infantil no nosso Deus, de que o Pai fala, eu acredito. O Pai fala que eu sou, eu acredito que eu sou. O mundo vai tentar me dizer muitas coisas, são muitas vozes, mas eu preciso ouvir o que Deus está falando de mim. E é nisso que eu preciso acreditar e firmar estacas. Talvez a palavra falando: ih, sua família não tem mais jeito, ih, seu filho está nas drogas, ih, essa menina, ih, já está com o 3º marido, namorado, menina, não tem mais jeito não. Mas o que o teu Redentor diz para você? O que mexe no seu coração? Muitos podem dizer: ih, você não vai ser feliz não. Mas o que o teu Redentor diz? Que o autor e consumador da sua fé diz? O que esse Deus que a palma da mão dele fez a terra diz para você? Vamos resgatar essa fé hoje. Pai, nós oramos aqui, Senhor, e pedimos, Pai querido, que a nossa fé seja aperfeiçoada no autor e consumador. Jesus, eu não sei em qual, Pai querido, estação está o meu irmão. Talvez ele esteja no movimento espiritual, vivendo coisas lindas e espirituais. Deus, conserva ele e mostra para ele, Senhor, Pai querido, a liberdade que ele tem no Senhor. Talvez, Deus, ele deixou e foi, Pai querido, se relacionar mais com o trabalho da tua casa, mais com o trabalho da tua obra, mas te perdeu no meio do caminho. Senhor, promove esse encontro nessa manhã.
Faz ele voltar a ter prazer, Pai querido, na oração. Faz ele voltar a ter prazer no jejum. Faz ele voltar a ter prazer no contato íntimo com o Senhor. Faz ele voltar a ter prazer em falar do Senhor para as pessoas. Faz ele voltar a ter prazer em ministrar, não pelo dom, mas pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Senhor, olha para as nossas crises, Deus. Nós te amamos, Deus, mas foram muitas pedradas. Foram muitas situações. O nosso coração se cansou no processo. Mas Deus, nós estamos aqui, então nós acreditamos. É possível, Deus. Vem nos visitar. Senhor, ajuda, Pai. Se estamos sendo incrédulos, ajuda. Nos ajuda a conquistar esse lugar, Deus. Esse lugar no Teu colo como nós tínhamos no começo. Esse lugar de fidelidade que nós tínhamos no começo. Esse lugar onde o pecado, Pai, podia nos tentar, mas nós olhávamos para Ti e falava: como eu posso? Senhor, traz essa restauração. Traz essa restauração de identidade para o Teu povo. Traz essa restauração de identidade para mim, Deus. Eu quero viver esse lugar, Deus, esse lugar de filho. Deus, eu quero, Pai querido, que minha fé alcance novamente o céu. Deus, eu quero que a minha fé, Pai querido, acredite no sobrenatural. E principalmente, Deus, que um dia eu vou me encontrar contigo. Senhor, te ver face a face. Senhor, eu quero viver essa fé, Deus. Que por mais que as coisas não aconteçam do jeito que eu planejei, Deus, eu sei em quem eu tenho crido e o meu Redentor vai se levantar. Eu quero acreditar, Deus. Eu quero que o Senhor retorne o primeiro amor na minha vida, Deus. Senhor, tem a igreja lá em Apocalipse, a igreja de Efésios. Ela fazia tudo certo, ela fazia tudo direito. Ela, Pai querido, tinha um conhecimento profundo da palavra, mas ela deixou o primeiro amor. Senhor, nós pedimos, retorne esse amor queimando no nosso coração. Faz que o nosso culto queime, Pai querido, Pai amado, Senhor. Nós queremos olhar para a Tua face, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor, te colocar numa estrutura, não. Nós não queremos te colocar, Pai querido, e limitar o Teu agir, não. Nós queremos ver, Pai querido, o Teu mover na nossa casa, na nossa família, dizendo: é possível. Senhor, eu quero, Pai querido, Pai amado, te ver na minha imperfeição, Deus, porque o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Está escrito, Deus. Eu quero viver, Pai. Eu quero viver leve a Tua presença, Deus. Eu não quero viver a Tua presença como um fardo pesado. Eu não quero viver, Pai querido, como um escravo. Eu quero viver como filho. Eu quero ser um filho. E filho tem direito à herança, Senhor. Eu quero acessar as heranças que o Senhor tem para o filho. Ode calabaixo, ode cantaralabás. Anassúria. Senhor, eu quero buscar o Teu Espírito Santo como eu buscava no começo. Como eu queria falar em língua, Senhor, eu quero Te buscar nessa manhã dessa forma. Com a mesma intensidade, com a mesma busca. Renova dons nesse lugar, renova histórias nesse lugar. Aviva a Tua igreja, Pai. Muda a história desse bairro, Pai. Senhor, nós oramos pelos nossos pastores, nós oramos pelos nossos líderes, nós oramos pelos líderes dessa região. Nós dizemos, Pai querido, palavras de consolo sobre a vida dele. Nós decretamos, Pai querido, Pai amado, Senhor, e vamos à guerra junto com eles. E dizemos, Senhor, é possível, Deus, a restauração de um povo. Senhor, é possível a restauração de uma nação. É possível a restauração de uma vida, Deus. Nós entregamos esse lugar para Ti. Nós oramos por curas sobrenaturais nesse ambiente, Deus. Senhor, talvez hoje seja o dia, Deus. Então nós oramos e ministramos, Pai, declarando cura. Recebe a Tua cura no seu lugar. Recebe a Tua cura no seu lugar.
Hoje o Senhor está aqui e Ele fala para você: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Ode calabaxe de cantaralabás. Ode calabaxe de cantaralabás. Ore e fale com teu pai. Ore e fale com teu pai em secreto. Ore e fale com teu pai em secreto. Fale em línguas com o Senhor. Fale em mistério com teu Deus. Ode calabaxo. Te amamos, Espírito.